espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar. Olá, acadêmicos! Estamos aqui para a realização da prova comentada e espero que vocês tenham se saído muito bem nos resultados de vocês, nas conquistas de vocês durante essa disciplina de Didática 2. Vamos então passar aí a conferência e aos comentários de cada uma destas questões. Na questão então do exercício número 1, nós falamos aí sobre um pouco dos precursores da educação, onde vocês puderam ler algumas coisas sobre os precursores, sobre os legados. E aí vem uma perguntinha básica: quais foram então esses legados pedagógicos deixados pelos principais precursores da educação? E nós tínhamos aí as alternativas de 1 até a 4, na qual vocês deveriam escolher depois quais proposições que estariam corretas. E nesse exercício de número 1, a única preposição que estava correta era 1, que eu vou ler agora para vocês. Clareza ao ensinar e ensinar do simples para o complexo é um dos legados. Valorizar a educação integral, outro legado. Observar o tipo de homem e o tipo de sociedade. Portanto, nesse exercício de número 1, apenas a 1 estava correta. A criança como expressão do amor e da verdade, fortalecer os laços da família patriarcal. No caso aí, essa questão da família patriarcal deixa incorreta. Moral e religião como fontes de inspiração do amor, da liberdade, do ato ensinar, sabedoria para discernir e redigir os objetivos educacionais. E depois valorizar a sociedade por uma educação voltada ao interesse mútuo, respeito à raça e ao credo. Então, assim, apesar de nós termos aí algumas situações na alternativa 13 e 4, que ao nosso conhecimento atual nos parecem verdades e até coerentes, elas não combinam com os legados deixados pelos precursores da educação. Então, portanto, apenas a alternativa 1, que nesse caso seria a letra C, que diz o quê? Somente a proposição 1 está correta. Vamos então agora para o exercício número 2. O significado de uma cabeça bem cheia é óbvio. É uma cabeça onde o saber é acumulado, empilhado e não dispõe de um princípio de seleção e organização que lhe dê sentido. Uma cabeça bem feita significa que, em vez de acumular o saber, é mais importante dispor ao mesmo tempo de uma aptidão geral para colocar e tratar os problemas, princípios organizadores que permitam ligar os saberes e lhes dar sentido. Esta é uma frase, um pequeno texto de Edgar Morin, que foi utilizado nesse exercício de número 2 para que a gente possa compreender um pouco desse saber que é desenvolvido no campo da mente. Aí na sequência diz o quê? Mediante o exposto, Morin aponta para uma expectativa de reforma para o pensamento. Das alternativas abaixo, qual que não, olha bem, não se relaciona à proposta de Morin? Então veja, a letra A, B, C, D e E. Estas eram as letras referentes ao exercício de número 2. A letra A, eu não posso dizer que não se relaciona à proposta de Edgar Morin. A letra B também não. Ela compreendeu o conhecimento das partes, depende do conhecimento do todo, enfim, isso daí está correto. A letra C diz reconhecer e examinar os fenômenos como multidimensionais, em vez de isolar, de maneira mutiladora, cada vez, uma das suas dimensões, letra C. Depois vamos para a letra D e agora a letra E. Vamos fixar um pouquinho nessa letra E para pensar. Conduzir os pensamentos por ordem, começando pelos assuntos mais simples e
mais fáceis de conhecer para atingir o conhecimento dos assuntos mais complexos. Então, veja, quando se trata ali, ó, de, vamos voltar um pouquinho ali, olha, quando se trata ali de acumular o conhecimento e lhe dar sentido a ele, ter uma aptidão para colocar e tratar os problemas, dos princípios organizadores, dar sentido, organizar, qual que não se relaciona a esta proposta? Não se relaciona a essa proposta a letra E, que é conduzir os pensamentos por ordem. Nós precisamos ter, claro, nós precisamos ter ordem, mas olha, começar pelos mais fáceis de conhecer para atingir depois os mais complexos, isso não quer dizer que está ligado ao pensamento, então, de Edgar Morin. Então, esta era a alternativa que não correspondia, ok? Bom, exercício de número 3 era um exercício onde nós teríamos, então, que ler as proposições, assinalando entre verdadeira para as alternativas, então, e as proposições verdadeiras, e F para as falsas. Então, vamos para a primeira. Quanto à direção de classe, é possível utilizar-se de algumas estratégias que poderão ser úteis. Bom, muito bom. Até aqui está correto. Depois, podemos citar como exemplo, estabelecer uma rotina diária, chamar os alunos pelo nome, refletir sobre expectativas. Está correto. Essa letra A, quer dizer, a primeira proposição, está correta. Os métodos e as técnicas de ensino podem ser utilizados como uma ferramenta a favor do professor e do aluno. Perfeito, podem mesmo. Pois são variados em sua forma de aplicabilidade, mobilizando atividade ou passividade, de acordo com a escolha. Está correto, por quê? Porque existem técnicas de ensino que elas são úteis, que elas são desejáveis, plausíveis para a sala de aula e que nem sempre vai só trazer uma atividade num método ativo completamente. Então, vai depender da escolha. Está verdadeira. Portanto, a próxima agora. A próxima proposição diz: a motivação e a aprendizagem estão intimamente relacionadas aos fatores internos e externos. Porém, ela se desenvolve externamente. Olha só, tanto a motivação, pessoal, quanto a aprendizagem se desenvolve internamente, ela é intrínseca ao indivíduo. É claro que está ligada a fator externo também, tá? Não que isso não interfira, mas quando diz ali, ó, porém ela se desenvolve externamente, aí não, aí deixa essa proposição falsa, ok? O professor e o aluno que pesquisa é aquele que faz a diferença, pois esta é gerada pela curiosidade, pela busca de novos conhecimentos. Assim, o aprender torna-se mais eficaz, pois é fruto de pesquisa. Perfeitamente correta. E vamos para a última. É possível afirmar que os recursos de ensino orientam a praxe pedagógica. No entanto, o aluno sente-se isolado ao ato de aprender e motivar-se, uma vez que este é fator externo. Olha, de novo, falando do aprender e do motivar-se, que é um fator externo. Selecionado pelo docente. Não é externo. Sem quaisquer ligações com o aluno. Então, esta é falsa. Na sequência, vocês tinham então que assinalar a sequência correta, que no nosso caso vai ser a letra B. A letra B diz que é V, F, V e F. Esta era a alternativa que vocês poderiam e deveriam ter assinalado, ok? Espero que até aqui vocês estejam contentes com os resultados de vocês. Vamos então para o exercício de número 4 agora. O exercício de número 4 diz: segundo Piaget, na etapa do desenvolvimento cognitivo, que corresponde à faixa etária dos 7 até os 11, 12 anos, a criança tem, dentre outras, as seguintes capacidades. Olha, então, esse dentre outras, quando a gente está fazendo a interpretação, a leitura de uma questão, seja ela numa atividade, seja ela numa prova, enfim,
num texto, a gente precisa fazer bem essa interpretação. Então, ó, dentre outras. Então, as nossas alternativas aqui, elas não se limitam apenas a isso, certo? Então, vamos ver aí. Nós temos a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Qual será que é a alternativa que, dentre outras, corresponde a essa faixa etária, segundo Jean Piaget? Não é a letra A, nem a B, mas é a letra C. A letra C diz, olha, que nesta fase, a criança da faixa etária de 7 até 11, 12 anos, é capaz de realizar operações matemáticas, compreender o ponto de vista dos outros, né, das outras pessoas que a rodeia, e compreender os seus próprios erros. Então, a letra C, vocês deveriam ter assinalado como sendo correta de acordo com o pensamento, com a defesa de Jean Piaget. Vamos então para o exercício de número 5, no que diz respeito às dimensões pautadas na figura do professor e a sua formação didática. E nós falamos, olha, vocês viram como que nos nossos encontros ao vivo nós falamos bastante sobre cada um desses pontos abordados, não todos, né, da prova, mas nós falamos bastante. Eu lembro que nós falamos da formação didática também. Aí a número 1 diz, a proposição 1 diz assim: os aspectos cognitivos, afetivos e sociais são de suma importância, uma vez que o docente é constituído integralmente de características e postura de ser humano. Isso mesmo. Para com o quê? Outro ser humano, que é o aluno. E é o que nós aprendemos em nossas aulas, nos nossos encontros, e nós discutimos que eu, professor, sou um ser integrado, o aluno também somos seres humanos, precisamos realizar estas trocas. E os aspectos cognitivos, afetivos e sociais são de suma importância para isso. Então, esta aqui está correta, que é a 1. Vamos para a 2. Quanto à postura do docente, é necessário que este se aproprie de dinâmica de... Parou por aí, eu nem vou terminar de ler. Porque só essa palavra de superioridade, então não. Por quê? Porque pesa. Se o professor assumir uma postura de superioridade, autoridade está correto, mas superioridade não. Ele precisa ter autoridade sem querer ser superior ao ponto de não estabelecer uma interação, uma relação professor e aluno. Então, essa palavrinha superioridade dá aquele tom de eu estou aqui, sou superior, e aquele olhar por cima, não é? Então, não. Então, essa proposição 2 nós nem vamos terminar de ler. Por quê? Porque essa palavrinha, ela não está bem encaixada aqui nesse texto. Vamos para 3, então. Situações do cotidiano como observar o aluno e adaptar suas aulas ao saber prévio, valorizando uma didática criativa e reflexiva com o domínio da técnica para ensinar, só serão possíveis quando o docente se posicionar com consciência crítica da sociedade. Aí sim. Não é? Por quê? Porque valoriza o saber prévio, que é o saber do aluno, aquele senso comum, é o que ele tem de conhecimento, ele traz para a sala de aula. Então, isso é muito importante, valorizar. Mas isso tudo é possível quando o professor tem essa consciência crítica da sociedade e tem uma posição frente a isso. Então, até agora, nós temos a 1 e a 3 corretas. Vamos para a 4. Para o exercício de uma boa aula, o professor deverá se preocupar com a organização, com a pontualidade. Ele também tem que ter o quê? Equilíbrio emocional, moral, para lidar com as situações diárias. Isso mesmo. Reconhecendo que verdades podem ser mutáveis, ou seja, elas sofrem mudanças. De acordo com o quê? Quando há relação entre seres que pensam e agem de acordo com sua cultura. E isso é verdade. Por quê? Porque de acordo com determinadas culturas, elas são muito diferentes. Então, nós precisamos entender que, às vezes, o que é uma verdade na minha cultura, naquela outra cultura, não é. Então, eu preciso fazer essa compreensão e essa leitura. E aí, então, nós temos a 1,
a 3 e a 4 como sendo corretas. No entanto, infelizmente, nós tivemos aí um pequeno probleminha, um pequeno deslize da minha parte, que no lugar de colocar ali na letra D, pessoal, 1, 3 e 4 na prova de vocês, acabou passando aos meus olhos e eu não percebi. Não tem alternativa aqui. Então, vocês devem ter pensado muito, devem ter brigado comigo na hora da prova. Se eu tivesse ali, vocês tinham me olhado bem feio, mas eu peço perdão a vocês, meus acadêmicos queridos, porque na prova de vocês não tinha a alternativa que eu gostaria que tivesse. Que eu creio que na hora de digitar, eu acabei passando, em vez de digitar 1, 3 e 4, eu digitei 1, 2 e 4. Eu não pude perceber o meu erro a tempo da impressão da prova de vocês e de vocês terem realizado a prova. Então, eu peço desculpas por esse deslize da minha parte, por esse erro da minha parte. Esta questão vai ficar, então, cancelada em função desse erro, tá? Mas que bom que nós temos a oportunidade de poder dizer o que é que está correto, discutir sobre o assunto e, inclusive, ter a oportunidade de falar com vocês sobre esse erro cometido da minha parte. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. E procurar melhorar, né, pessoal? Motivação. Olha, vamos falar da motivação mais um pouquinho. A motivação define-se pelo desejo de exercer altos níveis de esforço em direção a determinados objetivos organizacionais ou não, condicionados pela capacidade de satisfazer algumas necessidades individuais. Assinale, então, a alternativa correta sobre motivação. Primeiro, a gente deu aí um texto base, algo que vocês pudessem relembrar um pouco sobre a motivação, de repente até sobre algo que a gente discutiu. E agora vocês, então, tiveram a oportunidade também de ler as alternativas para que a gente escolha uma. Bom, segundo a teoria do reforço de Skinner, né, que daí realmente reforço combina com Skinner, o comportamento das pessoas pode ser influenciado e controlado por meio do reforço, né? E do reforço seria a recompensa. Então, não. Dos comportamentos desejados ignorando as ações desejadas. Não, tá? Inclusive, está confuso até para quem assim entende sobre o que é a teoria do Skinner, está confuso até para ler, né? Porque as coisas não batem. A letra A não está correta de acordo com a motivação. A B, a motivação pode ser intrínseca ou extrínseca. E paramos por aí, não é verdade? Ela pode ser, não, ela é intrínseca e não é extrínseca. Então, ela já deixa incorreta essa B. A gente nem precisa perder o tempo para ler. C, a motivação é intrínseca, pois envolve o indivíduo de forma direta, a ação que realizará, e este deverá ter um motivo que se desenvolve internamente. Esta é a letra correta com a motivação. A gente tem realmente que ter um motivo, tem que ter algo que nos move, isto é internamente, por isso nós também falamos que a motivação é intrínseca, porque ela vem de dentro, então, portanto, a letra C é a letra correta desse nosso exercício de número 6 já. Então, a D e a E não estava correta em função, é claro, de algumas situações ali que a gente colocou e que não coincide com a motivação, tá ok? 7, então, agora. Com relação à formação contínua de professores, analise as seguintes afirmações. E aí nós depois vamos ter alternativa para escolher quais são as combinações corretas, tá certo? Então, diz lá, a 1. Formar-se é fazer cursos de forma ativa, sem necessariamente ter de repensar as práticas profissionais. Opa, espera um pouco. Tem algo de errado aí, não tem, pessoal? Sem a gente ter que repensar as nossas práticas? Peraí, se a gente vai de forma ativa, se nós vamos fazendo cursos, vamos formando, enfim, vamos pensar que formar é fazer o curso, vamos pensar que isso é verdadeiro, porque não é só isso, né? Mas depois, sem necessidade de repensar,
as nossas práticas? Não, está incorreta. Então, a 1 não é. Vamos para 2, então. Entre os procedimentos pessoais e coletivos de autoformação, opa, aí já, ó, você estar envolvido com a formação, podem-se, então, mencionar, entre outros, a leitura, a experimentação, inovação e trabalho em equipe. Olha que bacana. Então, sobre os procedimentos pessoais e coletivos de uma autoformação, isso tudo que eu acabei de ler aqui combina, se associa. O ler, o experimentar, o trabalhar em equipe. Então, a 2, a gente já fica feliz porque ela está correta, tá? Vamos para 3? A prática reflexiva diz respeito a uma vontade de aprender metodicamente, com a experiência e de transformar sua prática a cada ano. Olha, se lá na 1 diz que a gente não tem que repensar, aqui já está dizendo o quê? Que a gente tem que ir melhorando. Isso requer o quê de nós? Que a gente vá repensando nossa prática. Então, a 3 também está correta. Aí vem a alternativa. De acordo com Perrenot, está correto o que se afirma em 1 apenas? Não. 2? Não. 1 e 3? Não também. 2 e 3? Sim. 2 e 3 é que estão corretas de acordo com Perrenot. E a letra E, não. As 3 não estão corretas, não. Só a 2 e 3. Então, a letra D. Espero que vocês tenham acertado. Aí, vamos para a questão de número 8 agora. Muitas foram as mudanças no século XX. Entre elas, nós tivemos o quê? Tecnologia, globalização, os principais, né? Edgar Morin defende, mediante esse cenário de tecnologia, de globalização, de desenvolvimento, de muitas mudanças, não é? Esse é o cenário. Uma mudança emergente aos olhos do francês, que é no campo do conhecimento. Então, ele acredita, sim, que face a essas mudanças tecnológicas de globalização, no campo do conhecimento, a gente tem que ter algo diferente. Então, ele propôs os saberes necessários à prática docente. Dos saberes citados, qual que não faz parte dessa proposta? É claro que ele tem lá os 7 saberes, não é? Ele propôs vários saberes. E aí, o que não faz parte dessa proposta dele? Nós temos ali, ó, não faz parte, letra A reflexão crítica sobre a prática? Não faz parte corporificação das palavras pelo exemplo? Não faz parte a aceitação do novo e a rejeição a qualquer forma de discriminação? Ou não faz parte a criticidade ou o autoritarismo? Então, veja, mediante propostas inovadoras para esse tempo, mediante a globalização, mediante a tecnologia e o conhecimento, destas alternativas, o que menos se espera é o autoritarismo. Então, a letra E é a resposta correta na qual vocês deveriam ter assinalado. O autoritarismo é o que menos se espera para que a gente consiga atingir uma educação mais crítica, mais pautada na discussão, nos debates, na construção do conhecimento. Vamos, então, para a próxima questão e última questão, então, da nossa prova, não é verdade? É a questão de número 9. Essa questão, ela é aquela parte da prova de vocês, que vocês têm como colocar com as próprias palavras de vocês o que vocês conseguiram adquirir nesta disciplina, comigo, nos encontros, nas aulas gravadas, lá no guia didático e muitas outras fontes de pesquisa que com certeza vocês utilizaram. A avaliação, sendo uma análise e coleta de dados, necessita de um instrumento para realizar a verificação. É verdade. Nesse momento, é necessário decidir qual deverá ser a técnica adequada. O que irá definir a importância na escolha não é a sofisticação, mas sim o uso que dela se faz. Então, nesse pequeno texto que a gente relata sobre a avaliação, a gente já dá aqui uma deixa, né, uma dica para vocês
sobre a melhor forma de fazer o uso da avaliação. De acordo com essa afirmativa, então, o que a avaliação deve significar ao professor e ao aluno? Tendo como parâmetro o quê? O fazer pedagógico. Então, veja, a avaliação para o professor, essa é a primeira, vamos por partes, tá ok? O que ela deve significar ao professor e o que ela deve significar ao aluno. E aí, além de você ter esses dois personagens aqui, você tem também o quê? Você tem um parâmetro. Eu tenho que falar de duas pessoas, professor e aluno, e eu tenho que pautar no quê? No fazer pedagógico, né? No ensinar de uma forma pedagógica, de como nós faremos esta análise, né? Como diz lá no início, ó, análise e coleta de dados. Eu vou colher esses dados, eu vou fazer essa análise. Então, eu preciso ter o quê? Uma consciência de como que eu vou fazer isso. Eu preciso ter os objetivos. Para o professor e para o aluno, tem uma palavrinha que define esses personagens: meio. Para o professor, a avaliação deve significar um meio para verificar se os objetivos foram atingidos, para verificar a sua postura mediante a turma, a sua metodologia, como foi o seu ensino, inclusive. Um meio para não apenas verificar, mas rever a sua postura como profissional e fazer as alterações necessárias. O que é que eu preciso, como professor, modificar para que estes resultados sejam de mais qualidades, que eles atinjam melhor os objetivos, que os alunos possam manifestar-se como uma construção realmente de qualidade. Então, é esta reflexão e é essa visão do professor com relação à avaliação. Na avaliação também, para o aluno é um meio. Meio do quê? Então, se para o professor ele verifica e se analisa como profissional da educação, como professor, o aluno se analisa como aluno, como aprendente. E aí é um meio de o aluno perceber os seus acertos, mas também os seus erros, aquilo que ele pode melhorar, onde foi que ele errou ou acertou e buscar por que é que eu acertei aqui, por que é que eu errei aqui. Quais foram as dificuldades encontradas? Para que na próxima eu não as cometa. Então, ela é um meio para os dois. Aí vamos continuar na nossa questão. Cite pelo menos 3 tipos de instrumento de avaliação e quais os cuidados que o professor deve ter para elaborar. Então, vamos por etapa nessa também. Tá pedindo para citar pelo menos 3 tipos de avaliação, não é? Depois, quais os cuidados. Então, vamos lá. Dentro de elaboração, e que daí está ligado ao instrumento, que ali na questão a gente fala disso. Ó, coleta de dados na questão necessita de um instrumento para verificar. Então, dentro do instrumento, que é a avaliação, eu posso, então, escolher qual tipo eu quero. E aí, aqui eu solicito o que nessa questão? Cite pelo menos 3 tipos. Primeiro, os instrumentos da avaliação podem ser classificados em quê? Em 2 momentos, os instrumentos. Em subjetivo e objetivo, que são questões subjetivas e questões objetivas. Nessa prova que nós estamos comentando, esta questão de número 9 é uma questão subjetiva, que vocês poderiam ter utilizado para respondê-la. Pensaram que interessante que é isso? A própria prova de vocês respondia isso. A questão subjetiva é entre o quê? Prova dissertativa. A prova dissertativa é o momento, inclusive quando a gente foi falar dessa questão, é o momento onde o aluno tem a oportunidade de expressar aquilo que ele compreendeu sobre determinado assunto. O professor pode solicitar, por exemplo,
questão como essa, ele pode solicitar análise, síntese, relação entre alguns fatos ou ideias. Nesse caso aqui, ó, vamos junto comigo, de acordo com o afirmativo, o que avaliação, né, deve significar. Então, a solicitação de um conceito. Vocês têm que elaborar o conceito primeiro e depois fazer uma citação desses conceitos. Então, vocês vão ter que analisar e vão citar os instrumentos. Então, o primeiro deles, prova dissertativa, uma questão dissertativa ou uma prova dissertativa. Entra dentro do subjetivo. E dentro da parte objetiva do instrumento de avaliação. Da parte objetiva aqui eu destaquei alguns para falar para vocês. Claro, não são os únicos. Vocês, de repente, lá na prova de vocês colocaram outros instrumentos, né? Dentro do objetivo, outras opções. Eu selecionei algumas. Eu selecionei para vocês resposta curta, que é um exercício de resposta curta, que o professor deve colocar as afirmativas em que apenas uma é a que está correta. É a de resposta curta, tá? É quase igual à de lacuna. Não é como estas que a gente colocou aqui, onde tem as preposições, as proposições, e vocês têm que assinalar qual é a correta. É a de, como se fosse uma lacuna mesmo. Então, é de resposta curta, onde uma única resposta é aquela e o aluno põe. Uma outra, de lacuna. As afirmativas deixam uma lacuna, um espaço em branco, né? Para que o aluno preencha corretamente. Cuidado, não coloque lacuna no início da frase. Gente, quando for elaborar, inclusive isso está lá no guia didático, não coloca uma lacuna para iniciar a frase, porque isso torna muito mais difícil para o aluno poder, então, desenvolver o seu pensamento. E utilizar, no máximo, 3 lacunas para cada questão, né? Então, tem um limite aí de lacunas também, tá? Dadas, então, estas explicações, falamos sobre os instrumentos, os tipos, os cuidados que a gente deve ter. Feito isso, eu encerro aqui a nossa prova comentada. Espero que vocês tenham ido muito bem nos resultados de vocês e que vocês façam realmente o uso desta prova, desta avaliação, como um meio de análise sobre o que vocês acertaram, sobre o que erraram, por que acertaram, por que erraram, onde foram, então, estes erros e acertos cometidos, para que vocês possam cada vez mais terem melhoras, terem aí um aprendizado de qualidade, tá bom? Um beijo no coração, foi um prazer enorme estar com vocês nessa disciplina de Didática 2. Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar.